Bem-vindos aos vídeos sobre econometria. Eu sou o José Jorge. Um problema que aflige a ciência, e em particular as ciências sociais, é o enviesamento das amostras. Acontece quando pensamos que a nossa amostra é aleatória, mas foi manipulada sem percebermos. Quando tal acontece, podemos confundir causalidade com correlação e tirar conclusões erradas. Trata-se de um dos problemas mais graves e comuns em econometria e é frequentemente menosprezado. Neste vídeo vamos ver 3 exemplos de enviesamento das amostras em ciências exatas. No quarto e último exemplo, vamos ver um exemplo das ciências sociais. Há razões para acreditar que o enviesamento das amostras é um problema mais grave nas ciências sociais do que nas ciências exatas. Tal acontece por causa dos incentivos, pois os indivíduos não se comportam aleatoriamente por causa de incentivos, contaminando assim as amostras. Vamos então começar. O problema do enviesamento por seleção ficou evidente durante a pandemia Covid-19. Para determinar se alguém está infectado, é necessário fazer um teste. E na fase inicial da pandemia havia poucos testes disponíveis. Muitos países divulgavam um número baixo de infectados e muitas pessoas deduziram incorretamente que havia poucos infectados nesses países. Tal dedução estava errada. Quando as autoridades oficiais registram poucos casos de Covid-19, tal pode dever-se a uma de 2 causas. Primeiro, há poucos infectados ou, segundo, realizaram-se poucos testes. É provável que muitos países tenham registado poucos casos porque não fizeram testes, pois não havia testes disponíveis. Houve um aumento acentuado do número oficial de casos registados em muitos países assim que ficaram disponíveis mais testes à Covid-19. Mas tal não quer dizer que houvesse mais infectados. O aumento do número oficial de casos pode dever-se exclusivamente ao aumento do número de testes realizados. Neste exemplo, muitas pessoas utilizaram a amostra de casos registados pelas autoridades oficiais para inferir sobre o número de infectados. Mas na fase inicial da pandemia, o número oficial de casos estava condicionado pelo número de testes realizados. Se utilizarmos o número de casos registados para inferir sobre o número de infectados, podemos estar a cometer um erro. A este fenómeno chamamos enviesamento por seleção. Vejamos outro exemplo. Durante a Primeira Grande Guerra, mais precisamente em 1915, os hospitais de campanha britânicos assistiram a um forte aumento do número de soldados feridos na cabeça. Esta tendência surgiu após a introdução de um novo tipo de capacete. Os generais britânicos começaram a ficar alarmados e pensaram que havia um problema com o novo capacete. Mas o facto era que o novo capacete era mais robusto que os antigos e permitia a muitos soldados sobreviverem quando eram atingidos na cabeça. Os antigos capacetes eram pouco resistentes e por isso a maioria dos feridos na cabeça morria imediatamente ou antes de chegar ao hospital. Utilizar dados sobre os soldados hospitalizados não dava uma ideia clara do efeito dos novos capacetes. Um outro caso famoso, com o mesmo tipo de enviesamento, ocorreu durante a Segunda Grande Guerra. Os militares americanos resolveram analisar os danos nos aviões que regressavam de combate. Notaram que algumas partes dos aviões estavam frequentemente mais danificadas pelo fogo inimigo. Analisaram os buracos de bala nos aviões que regressavam e lançaram um programa para minimizar as perdas de aviões face ao fogo inimigo. A principal medida do programa foi reforçar as áreas mais atingidas nos aviões. Os pontos a vermelho indicam as áreas mais atingidas no avião. Uma equipa da Universidade de Columbia decidiu analisar os dados e fez uma proposta inesperada. A equipa chamou a atenção aos militares que apenas levaram em conta os aviões que regressaram da sua missão. Nenhum dos aviões abatidos, ou seja, que não conseguiu regressar à base, fazia parte da amostra dos militares. Os buracos de bala nos aviões que regressaram à base identificavam as áreas onde o avião podia ter danos e continuar a voar.
A equipa da Universidade de Columbia sugeriu que se reforçassem as áreas do avião menos danificadas e que não tinham furos de balas, inferindo que os aviões atingidos nessas áreas não conseguiam voar e tinham sido abatidos. Este tipo de fenómeno ocorre quando tentamos generalizar a partir de uma amostra que não é representativa. O problema é que o cientista, por vezes, não percebe que a amostra não é representativa. Finalmente, vejamos um exemplo do enviesamento por seleção nas ciências sociais. Ao longo de anos, tenho ouvido o seguinte argumento relativo às comunidades de imigrantes portugueses no estrangeiro. Primeiro, os imigrantes a trabalhar por conta de outrem têm produtividade elevada, o que indica que os portugueses são produtivos quando o trabalho está bem organizado. Mas os portugueses a trabalhar em Portugal têm produtividade baixa, o que indicia que as empresas portuguesas organizam mal o trabalho. Segundo, os imigrantes portugueses a trabalhar por conta própria têm grande sucesso. Mas os empresários em Portugal defrontam imensas dificuldades e frequentemente não têm sucesso. Tal indicia que a iniciativa privada é desencorajada em Portugal. O argumento geral é que o sistema produtivo português está mal organizado, porque quando os portugueses são colocados em países como a França ou a Suíça, têm sucesso e elevada produtividade. Eu vivi em países com grandes comunidades de imigrantes e o que posso atestar do meu convívio com essas comunidades é que a amostra dos imigrantes não é representativa do português médio. As comunidades de imigrantes têm características comuns. Primeiro, a idade média dos imigrantes é relativamente baixa e são, em geral, pessoas saudáveis. A maioria é constituída por trabalhadores que constituem família. Segundo, frequentemente dedicam-se a atividades exigentes do ponto de vista físico. Terceiro, são pessoas com grande espírito de iniciativa. Muitas têm o seu próprio negócio ou trabalham para outros portugueses que têm o seu próprio negócio. Por exemplo, há muitas pequenas empresas de construção que são detidas por portugueses e que são subcontratadas por empresas maiores de outras nacionalidades. Quarto, têm forte espírito de comunidade e preocupam-se com os outros portugueses. Quinto, são bem vistos pelas comunidades locais e muitos estão bem integrados. O convívio com as comunidades locais leva-me a pensar que as pessoas que escolhem emigrar são pessoas diferentes da média das pessoas que ficam em Portugal. Primeiro, as pessoas que escolhem emigrar são jovens. Segundo, as pessoas que escolhem emigrar são saudáveis. Terceiro, as pessoas que escolhem emigrar têm falta de oportunidades em Portugal. Quarto, as pessoas que escolhem emigrar não são avessas ao risco e têm espírito de iniciativa. Se compararmos as características médias dos imigrantes e dos portugueses que vivem em Portugal, é fácil verificar que os imigrantes têm características que favorecem o sucesso. Não podemos atribuir inequivocamente o sucesso dos imigrantes à melhor organização dos países de destino. Há uma autosseleção da amostra. A amostra constituída pelos imigrantes portugueses não é representativa do português médio. A amostra dos imigrantes tem pessoas mais jovens, mais saudáveis e com maior espírito de iniciativa que o português médio. E tal pode explicar porque os imigrantes têm produtividade superior e mais sucesso nos países de destino. Este exemplo ilustra os perigos do enviesamento por seleção. Neste exemplo, a amostra de imigrantes está enviesada, ou seja, não é representativa do português médio. Tal pode levar-nos a tirar conclusões erradas. Em todos os casos que vimos, há correlações. É tentador atribuir causalidade a essas correlações. É de esperar que um maior número de infectados por Covid-19 cause um maior número de casos oficiais. Por isso, é tentador afirmar que os países mais afetados pela pandemia têm mais casos oficiais. Os soldados com os novos capacetes ingressavam mais vezes nos hospitais com ferimentos na cabeça. É tentador inferir que os novos capacetes reduziam a proteção dos soldados. Os danos no avião indicam áreas atingidas pelas forças antiaéreas do inimigo. É tentador deduzir que o fogo inimigo não causa danos significativos nas áreas do avião que não apresentam danos. Os imigrantes em França e na Suíça têm maior produtividade e sucesso que os trabalhadores em Portugal. É tentador afirmar que esses países se organizam melhor do que Portugal.
E, no entanto, em todos os casos, a causalidade pode estar incorretamente atribuída. O problema do enviesamento por seleção é mais grave nas ciências sociais. Nas ciências exatas, o fenómeno ocorre acidentalmente. Mas nas ciências sociais, este fenómeno raramente é acidental e é frequentemente consequência de incentivos. No caso da amostra dos imigrantes, são os incentivos das pessoas a emigrar que explicam o enviesamento da amostra. O fenómeno não é acidental, como no caso dos aviões ou dos capacetes durante a guerra. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.